pessoal, tudo bem? Olha só, sejam muito bem-vindos a mais um plantão informativo aqui no Ana Paula Notícias, e o que temos hoje é simplesmente de cair o queixo. A cobertura completa desse acidente chocante envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, e agora uma revelação absolutamente bombástica veio à tona. Sim, o próprio médico de Lula acaba de revelar algo escandaloso: o que o presidente estava fazendo no banheiro no exato momento em que sofreu aquela queda trágica que resultou em ferimentos graves na cabeça. Isso mesmo, pessoal, o médico expôs tudo e a verdade está aqui escancarada para vocês. Eu vou trazer em detalhes o que realmente aconteceu, segundo a versão aí do médico. O que estava rolando ali no instante da queda misteriosa. Então todos os detalhes desse episódio vão ser revelados agora, e não é só isso, uma outra bomba que eu também trago aqui no vídeo de hoje acaba de explodir, que é um senador veio a público e detonou o STF. Gente, trazendo informações que vão deixar todo mundo de queixo caído. Estamos falando de algo aí que eu chamo de chumbo grosso, né? Então eu vou trazer toda a verdade por trás dessa revelação urgente. Também temos aí morte confirmada, o acidente foi fatal e eu vou te contar todos os detalhes desse caso trágico que também acaba de ser confirmado aqui. Prepare-se porque o vídeo de hoje está tenso, recheado de informações impactantes e, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo o máximo possível, porque a verdade precisa ser compartilhada. E eu já vou começar aqui com a primeira informação, gente, que eu separei para vocês. Deixa eu já mostrar aqui, vou mostrar na tela para vocês agora, porque em um desdobramento estarrecedor que abala os pilares da economia brasileira, surge uma denúncia gravíssima por um senador que não pode passar despercebida. Foi apresentada uma representação à Procuradoria-Geral da República exigindo a investigação imediata da conduta do delegado da Polícia Federal, cuja atuação levanta suspeitas sombrias. Trata-se da figura central responsável pelo relatório que resultou da prisão de Felipe Martins. E agora, fortíssimas evidências indicam que tudo pode ter sido baseado numa alegação falsa. Eu vou mostrar agora para vocês isso daqui, gente. Deixa eu pegar e compartilhar aqui a tela, só para vocês verem junto comigo. Olha só, tá aqui, Rogério Marinho foi quem trouxe a informação. Deixa eu atualizar para vocês, para que vocês possam ouvir aqui junto comigo. Olha só o que ele disse. Deixa eu ver. Ingressei com uma representação junto ao Ministério Público Federal para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Shor. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcel Van Harter estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio, delegado de polícia, por palavras que Marcel Van Harter proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins, que foi produzido por esse delegado, que encontrou, nas palavras dele, indícios de que o senhor Felipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos. Isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Felipe Martins passou quase 6 meses preso. Virou um padrão o Supremo Tribunal Federal achar que a inviolabilidade do mandato é relativa. Aquele que deu causa a essa agressão ao que tem de mais sagrado no cidadão, que é a perda da liberdade por um motivo falso, este sim deveria estar sendo investigado. Então, para repor a ordem natural das coisas, colocar os pingos nos is, acreditando na justiça, nós estamos fazendo esse requerimento de investigação para que se apure esse possível ilícito feito pelo delegado Fábio Alvarez Shor, da Polícia Federal, e não
para calar um parlamentar no livre exercício do seu mandato. Bom, pessoal, meus amigos, ingressei como a representação. Que voltou o vídeo, mas para a gente debater aqui um pouquinho a respeito do que o parlamentar nos trouxe. Então, assim, vocês entenderam? Estamos diante de uma trama possível que pode configurar, no mínimo, uma infração disciplinar. E no pior dos cenários, um crime doloroso aí de gravidade extrema. Diversas matérias jornalísticas já trouxeram à tona acusações de irregularidades, mas a pergunta que não quer calar é: até quando a verdade será abafada? Como se não bastasse, o STF instaurou uma investigação contra o deputado Marcel Van Hatten, como ele explicou aqui no vídeo, ignorando flagrantemente a inviolabilidade do mandato parlamentar. Trata-se de um ataque direto à essência da democracia, pois o deputado apenas cumpriu o seu dever, denunciou da tribuna da Câmara uma situação extremamente preocupante praticada por uma autoridade pública do Poder Executivo Federal, e esse é o momento de agir. A liberdade dos representantes do povo está em jogo e com ela a verdade. A quem interessa calar aqueles que se levantam contra o abuso de poder. As próximas semanas serão decisivas para o futuro da nossa República. Toda a precisa nação esteja atenta a essa investigação e exija transparência e justiça. A verdade não será silenciada, é uma questão de honra aí para o país que esse caso seja investigado até as últimas consequências. Vocês concordam comigo ou não? Vão comentando aí. Enquanto isso, gente, em mais um capítulo de uma série de decisões polêmicas, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para retomar contato com pessoas investigadas no caso da suposta tentativa de golpe. A decisão, além de questionável, levanta sérias preocupações sobre o papel do STF na condução da justiça, e mais grave ainda, sobre sua imparcialidade. Estamos diante de uma situação alarmante, onde o STF parece agir como um agente de perseguição política, direcionando suas decisões para minar aí a posição de um ex-chefe de Estado que representa milhões de brasileiros. O que deveria ser uma instância de defesa da Constituição agora é visto como um tribunal que usa o poder judiciário para sufocar adversários políticos. Onde está o equilíbrio de poderes que tanto pregam, né? Vou mostrar aqui para vocês a notícia também, deixa eu colocar aqui na tela, só para vocês verem junto comigo. Tá aqui, ó. STF nega pedido de Bolsonaro para retomar contato com investigados por suposta tentativa de golpe, gente. Então vocês veem aqui, a primeira turma manteve a decisão de Moraes que proíbe o ex-presidente ter contato com Valdemar Costa Neto e Braga Neto. Então o STF rejeitou por unanimidade o pedido de defesa do Bolsonaro para permitir que ele tenha contato, né? Então a gente percebe aqui dentro dessas ações, deixa eu até tirar aqui da tela para eu poder falar e olhar aqui junto para vocês, estamos diante, gente, de uma situação alarmante. A negação do pedido do Bolsonaro é mais um episódio que reforça a sensação de que há um tratamento diferenciado. E não é a primeira vez que isso ocorre. Ao longo dos últimos anos, o STF tem sido alvo de críticas por suas decisões que interferem diretamente na política, distanciando-se do seu papel fundamental de guarda da Constituição. E negar o contato do Bolsonaro com seus aliados que estão sendo investigados é mais como uma tentativa de isolar politicamente o ex-presidente, enfraquecendo qualquer concorrência ou articulação. Essa é a minha opinião. A quem interessa essa restrição, hein? Comenta aí. O que está em jogo é mais do que uma investigação simples, mas o direito de defesa de alguém que tem o respaldo de uma parcela significativa da população. O que será que o STF está de fato tentando evitar? Comenta aí. Porque a gente sabe que o STF precisa ser transparente e justo, e isso não é o que vemos nesses últimos dias, né? Uma outra informação também que eu quero trazer para vocês saiu aqui pela revista Oeste, e isso aqui faz a casa cair ainda mais pro Lula. Olha só, novo auxílio gás de Lula é convite à fraude, diz Estadão. Vou ler um trecho dessa matéria para vocês. Avaliações técnicas revelam que o novo modelo de benefício pode ter risco flagrante de irregularidade nas contas públicas. Uma pedalada fiscal, né, gente? Antes do governo Luiz Inácio Lula da Silva enviar ao Congresso o projeto com o novo desenho do auxílio gás, com a meta de quadruplicar o benefício dos atuais 3,4 bilhões para 13,6 bilhões no ano eleitoral de 2026,
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional advertiu que a fórmula usada para suprimir essas despesas do cálculo fiscal poderia torná-las irregulares e lesivas ao patrimônio público. A área técnica do Ministério da Fazenda também fez ressalvas ao modelo diante do potencial de incentivos a fraudes. Por fim, a Consultoria de Orçamentos da Câmara alertou para a violação constitucional que representa o pagamento de despesas à margem do processo orçamentário. E com tantos e tão explícitos avisos revelados pelo Estadão com dados obtidos por meio de acesso à lei, de acesso à informação, é lícito questionar por que, afinal, o governo ignorou tudo isso e enviou o projeto ao Congresso para votação em regime de urgência. Abre aspas. Ante a repercussão negativa, o regime de urgência foi retirado, mas o problema continua, afirmou o Estadão. Na ausência de qualquer lógica, ainda mais por estar tão fresca na memória nacional a contabilidade criativa do governo Dilma Rousseff, que levou ao impeachment da petista, resta concluir que, como na fábula do escorpião e do sapo, em que o primeiro mata e o segundo porque esta é, afinal, sua natureza. O lulopetismo simplesmente não consegue ser responsável. Para o jornal, as irregularidades são flagrantes. Criar um caminho alternativo para que o dinheiro para a concessão do auxílio seja repassado por empresas de petróleo diretamente à Caixa para bancar o fornecimento e distribuidoras de botijão de gás, dribla o orçamento tanto no sentido das receitas quanto nos das despesas, diz o texto. E os recursos para o programa rebatizado de Gás para Todos provêm aí de contribuição para o Fundo Social do Pré-Sal, portanto o governo estaria renunciando a essa receita no orçamento. O uso da Caixa como agente repassador do benefício, por sua vez, faria a despesa desaparecer do orçamento como mágica. Daí se explica o fato do governo ter enviado o orçamento de 2025 como um corte de 84% na verba para o auxílio gás. A irresponsabilidade fiscal travestida de política social, que é uma marca do PT, ignora que a solvência das contas públicas não é um capricho e sim condição indispensável para a redução das desigualdades sociais, afirmou o Estadão. Abre aspas novamente. Em contraponto à engenhosidade contábil que por vias tortuosas tenta criar mais espaço para a farta partilha do dinheiro público com fins eleitorais, é um passaporte para a insolvência e a recessão, fecha aspas, acrescentou o jornal. Além disso, o jornal afirma que o novo modelo embute um grande risco de fraude, como a revenda de botijões por beneficiários do programa ou operações fictícias entre revendedores e beneficiários, como consta na nota técnica da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Gente, olha que bomba isso! Pensem aqui comigo, né? Esse novo auxílio gás do presidente Lula está sendo, como vocês viram, amplamente criticado e, segundo o Estadão, é nada menos que um convite escancarado à fraude. A medida que, teoricamente, deveria ajudar a população mais cuidadosa com o subsídio aí ao gás de cozinha, levanta uma série de preocupações sérias. Estará o governo realmente preocupado com o povo ou estamos diante de mais uma jogada populista de alto risco? Sob a fachada de um auxílio social, o programa apresenta falhas gritantes em sua estrutura e fiscalização, deixando brechas que podem ser amplamente exploradas para fins ilícitos. O histórico de gestos anteriores de Lula e da ala petista já demonstraram como políticas mal planejadas e com baixa supervisão se transformam em rampas para o desvio do dinheiro público e irregularidades. E é evidente que o subsídio ao gás é uma necessidade para milhões de brasileiros, mas a maneira como essa política está sendo inovada cria um terreno fértil para fraudes em massa, favorecendo aqueles que buscam tirar vantagem do sistema, enquanto o verdadeiro beneficiário, o povo carente, continua a sofrer com a inflação e a alta dos preços. Será que estaremos revivendo velhos fantasmas da corrupção que marcaram os governos anteriores de Lula? A falta de critérios claros e mecanismos de controle abre uma porta perigosa que pode desviar milhões de reais do erário público, agravando a crise fiscal do país. Mais uma vez, Lula parece optar pelo caminho fácil do assistencialismo desorganizado, em vez de promover reformas estruturais que realmente solucionem o problema do Brasil a longo prazo. O populismo disfarçado de política social não é a solução e é uma armadilha. Se o governo Lula continuar a agir de forma irresponsável, jogando medidas ao vento, sem planejamento, sem transparência, quem pagará a conta de novo será o povo.
Mas o Congresso não vai permitir, já estão de olho, e inclusive já existe possibilidade de pedido de impeachment por pedalada fiscal. Então vamos acompanhar bem de perto, porque não é só o auxílio gás, tem também o problema do pé de meia, que também não foi colocado no orçamento e estava sendo pago. Pedalada fiscal foi o que fez a Dilma ter o impeachment. Então vamos acompanhar, mas tá fervendo pro lado aí do presidente da República. Agora mais uma informação que saiu aqui que eu quero mostrar para vocês é a respeito de uma pesquisa. Olha só, Paraná Pesquisa, olha a diferença entre Nunes e Boulos. Nunes tem 51,7% e Boulos 39,6% no segundo turno em São Paulo. Então, o deputado do PSOL é o candidato mais rejeitado pelos eleitores paulistanos e entre os entrevistados, 48% afirmam que não votariam de jeito nenhum em Boulos, enquanto 37% rejeitam votar em Nunes. Então, todas as pesquisas que estão saindo, até as pesquisas esquerdistas, mostram uma distância gritante entre Nunes e Boulos. Parece que a esquerda perdeu mais uma vez. O povo acordou, até que enfim, né? E olha só, gente, agora uma notícia aqui bombástica. Único sobrevivente de van em acidente com 9 mortos na BR-376 deixa hospital em Santa Catarina. Adolescente de 17 anos integrava uma equipe de remo de Pelotas, Rio Grande do Sul. 7 atletas, treinador e motorista do veículo dos atletas morreram, gente. Foi um acidente trágico. O motorista do caminhão ficou ferido e também teve alta. Então aqui saiu no jornal, saiu na matéria, né? O único sobrevivente da equipe de remo que morreu após uma carreta tombar sobre a van dos atletas na BR-376 no Paraná foi liberado do Hospital Municipal São José de Joinville, Santa Catarina, na noite da segunda-feira, dia 21 de outubro. O acidente aconteceu no domingo, dia 20, quando 9 pessoas morreram. Identificado como Joel Milgarejo pela Prefeitura de Pelotas, ele deixou a unidade de saúde às 22h30, após a chegada da mãe e do padrasto. Os 9 mortos, 7 atletas, um técnico e o motorista da van, também tiveram os nomes divulgados. Que triste e trágico acidente, né, gente? O motorista do caminhão de 30 anos também teve alta ainda durante a manhã e ele teve ferimentos leves. Então isso daqui foi muito triste. A colisão aconteceu por volta das 21h30 de domingo entre a divisa de Santa Catarina e o Paraná. 9 pessoas morreram após a carreta tombar sobre a van que transportava uma equipe de remo de Pelotas no Rio Grande do Sul. Então foi muito triste. Fica aqui os nossos sentimentos às famílias, aos conhecidos das vítimas. Isso é muito, muito triste, né? E falando em acidente, gente, olha só. Saiu aqui na Folha de São Paulo a respeito do Lula, que chama acidente de grave e diz precisar de 3 a 4 dias para saber o estrago da batida. O presidente caiu no banheiro no último sábado, tomou pontos na região da nuca e teve que cancelar a viagem. Então, o presidente Lula chamou o seu acidente doméstico de grave, mas disse que ele não afetou a parte mais delicada da cabeça. Ele afirmou ainda que a equipe médica precisa de 3 a 4 dias para saber o estrago que fez a batida. As declarações foram feitas durante telefonema com o candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Bahia, Luiz Caetano, e ele publicou nas redes sociais a conversa com o mandatário que estava no Viva Voz. É a primeira vez que Lula fala publicamente desde que caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. Então, aqui o médico dele fez revelações bombásticas também, saiu na imprensa. O médico de Lula detalha acidente doméstico. Ele foi sentar no banco, veio para trás e bateu com a nuca. Responsável pela saúde do presidente, Roberto Calil Filho, disse quais são as preocupações após traumatismo. Lula não viajará para a cúpula na Rússia, dos BRICS, né, na Rússia, e aqui mostra, gente, que o médico responsável por Lula detalhou como foi o acidente doméstico sofrido pelo presidente no sábado. Ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e teve um ferimento na cabeça. Olha só o que disse, eu vou abrir aqui para vocês lerem junto comigo e entenderem. Olha só. Ele simplesmente, eu não estava no local, foi sentar no banco e veio para trás, o que é muito comum nesses acidentes em casa. Esses acidentes são realmente perigosos e bateu com a nuca, afirmou Calil em entrevista ao Estúdio 1 da Globo News. Então aqui, gente, na matéria, mostra que o Palácio do Planalto divulgou as primeiras imagens públicas de Lula após o acidente doméstico
Ele recebeu o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da presidência, Celso Amorim, do Palácio do Planalto. E segundo o boletim médico divulgado, Lula deu entrada no hospital sírio-libanês da capital com ferimento corto contuso em região hospital, ou seja, um corte na região da nuca, e Calil cuida da saúde do Lula há 30 anos e afirmou que serão precisas algumas precauções por conta do episódio, como evitar viagens de longa duração. Lula levou 5 pontos no ferimento e Lula tinha viagem à Rússia para a reunião dos BRICS, grupo que reúne países emergentes, participação presencial que foi cancelada na tarde do domingo. E o petista fará um discurso por vídeo. Abre aspas, se eu bato a cabeça na parede é um traumatismo craniano e isso se sequer observação. Pode ter aumento do sangramento, dor de cabeça, alguns outros tipos de complicações que no caso deles são raras, mas podem acontecer. São 72 horas de vigilância, por isso foi um consenso não viajar, detalhou. E nesse período, gente, o que aconteceu é que muita gente questionou se realmente isso foi tão grave quanto parece ou foi uma justificativa para o Lula cancelar a viagem à Rússia, que pegou bem mal, né? Devido a essa simpatia que ele tem por países com um sistema de ditador, e Lula veio se envolvendo em muitos escândalos nos últimos dias, então muitos acreditam que foi apenas uma desculpa, ainda mais por ser um médico dele há mais de 30 anos. O que vocês acham disso, hein? Vocês acham que realmente foi grave e é o melhor a se fazer, ou pode ter aí um envolvimento por trás? Comentem aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo, obrigada, fiquem com Deus, até logo.